Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Um grupo de surfistas que adoravam pegar onda de noite. Era mais difícil a visibilidade, mas as ondas eram maiores, traziam um desafio maior. Certa vez, Belo, um jovem surfista, acabou se afastando demais do grupo, chegando a um ponto distante da praia. Estava desesperado com a possibilidade de se perder dos seus amigos e do contato com a terra firme. Nadava dando braçadas cada vez mais fortes e olhando em cima da prancha em todas as direções. Não vendo a direção da praia, ele teve que gritar: "Aonde vocês estão? Estou perdido aqui! Gritem a direção para que eu possa ir ao encontro de vocês." Não ouvindo nenhuma resposta, ele começou a ficar preocupado. Quando seus braços já estavam cansados de tanto nadar, ele viu um espírito, uma alma caridosa que estendeu a mão e pegou na sua prancha. Em poucos minutos, ele percebeu que estava indo em direção da praia. Já viu seus amigos ali perto. Estava aliviado. Quando foi checar de novo para agradecer, o espírito havia sumido da sua visão. Ele ficou em dúvida se contava ou não para os seus amigos, mas ele achou melhor guardar segredo. Com certeza falariam que ele estava louco, ou que o desespero tinha sido tão grande que começou a imaginar uma porção de coisas. Isso acontece. No dia seguinte, ele perguntou para algumas pessoas sobre a praia. Fez uma investigação às cegas, até que encontrou uma senhora de bengala, que, ouvindo ele indagar uma pessoa mais velha na praça, o chamou para conversar. A velha se chamava Poliana. Contou a história de uma menina que morava ali perto da praia. Seu pai todo dia a levava para ver o sol e o mar pela manhã. Certa vez, o pai, que era sempre muito cauteloso, tinha passado mal e desmaiado na praia, perdendo a atenção da menina, que entrou muito fundo na água e havia sido levada. Os salva-vidas e diversos bombeiros montaram um verdadeiro mutirão para ver se achavam a menina. O mais estranho é que eles não acharam nenhum sinal, nenhum pedaço de roupa, nada. Era como se a menina tivesse desaparecido no ar. O pai, quando ficou sabendo um tempo depois no hospital o que havia acontecido, nunca mais se recuperou. Foi adoecendo aos poucos. Até que meses após a morte da menina, ele também morreu, desgostoso da vida, ou simplesmente com medo de continuar ela sem a presença da filha. Belo ouvia todo o relato calado. Não criou coragem para contar para a velha o que ele tinha vivenciado na noite anterior. Ele queria apenas saber se tinha algo ali como curiosidade. Mas a velha continuou o relato e contou. Diziam que por um bom tempo após a morte da menina, as pessoas que passavam perto da praia em noites de lua cheia ainda podiam ouvir os seus lamentos ecoando pelas areias desertas da praia de noite. Após esse relato, um frio percorreu todo o corpo de Belo, que logo agradeceu e se despediu de Poliana. Mas antes de sair, ela agarrou seu braço e cochichou no seu ouvido: "Se um dia
você ouvir esse lamento, tome cuidado, meu jovem. Pode ser muito perigoso. Os dias foram passando e o jovem surfista não tirava a aparição da cabeça. Ela o havia salvo. Mas por qual motivo? Ela sentiu pena? Ela já ajudou algumas outras pessoas antes? Essa dúvida martelava em sua cabeça. Seus amigos perceberam que ele estava diferente. Quando o questionaram, ele se esquivou e não respondeu. Não estava mais indo tão bem nas ondas. Volta e meia, caía da prancha. Parecia ter perdido todo o interesse e sua habilidade. De tarde, em casa, um amigo o chamou para o surf da noite. Comunicou que era dia de ondas imensas, pois seria dia de lua cheia. Uma fase muito esperada pelos surfistas. Belo pensou logo no que a velha da praça tinha lhe falado alguns dias antes e tratou de se animar. Preparou com esmero a sua prancha e quando deu perto das 7 horas da noite, já estava na areia da praia, esperando seus amigos chegarem. Deitado na areia, ele olhava a beleza da lua, encantando desde sempre todas as gerações de seres humanos que já viveram na Terra. Será que ela tinha mesmo o poder de encantar e manipular seres de outros planos espirituais? Rodolfo já chegou gritando e arrancando a sua camisa. Aproveitou que Belo estava distraído e jogou ela em cima do amigo. "Toma aí, otário! Sai daí, levanta logo! Vambora pra água!" Belo, tirado de seus pensamentos, jogou para o lado a camisa fedida e correu para a água. Se a menina afogada estivesse por perto, ele teria uma porção de perguntas a fazer para ela. Afinal, ela era o único motivo dele ainda estar vivo e respirando. Se não fosse por sua ajuda, ele teria se afogado naquela noite. Surfando as mais variadas ondas, Belo disfarçou muito bem o seu real intuito e foi se afastando dos demais pouco a pouco, procurando o exato ponto afastado em quem tinha se encontrado com a menina afogada. Mas ele tomava todo cuidado para saber a direção correta da praia. Dessa vez, não queria ser pego de surpresa. Quando uma onda surgiu, sem que Belo esperasse, ele foi derrubado da sua prancha. Depois que ele conseguiu se recuperar, ele viu uma figura fantasmagórica surgindo no meio do mar. Primeiro ele havia visto o braço, depois o espírito inteiro. Era a menina afogada e estava vindo na sua direção, com os seus olhos vazios e assoviando um lamento doce e sinistro. O surfista, que tinha sido agraciado pela sua salvação, agora estava com medo. Essa versão do espírito era muito diferente da outra que o salvou. Ele gritou para a menina: "Por que você me ajudou naquele dia? E agora parece que quer me matar?" Mas ele não pôde terminar a frase. O espírito da menina agarrou seu braço e o envolveu em um abraço gélido da morte. A menina afogada agora poderia atacar. Era noite de lua cheia. O salvamento daquele dia tinha sido uma armadilha para que ele viesse na noite de lua cheia. A menina sabia o que estava fazendo. Da presença do surfista, só restou a abandonada prancha de surf. Ele parecia não saber que ele tinha uma escolha. Acontece que cada escolha nos leva a um lugar que nos impossibilita de saber o que aconteceria se tivéssemos seguido outro caminho.
Marco teve que fazer uma escolha. Ao contrário do que ele possa dizer no final do ciclo, ele teve sim uma escolha. O títere oculto, macabro e demoníaco, fazia as cordas entre os seus dedos girarem de forma absurda, manipulando as coisas ao redor ao seu bel prazer, se divertindo e rindo horrores com o sofrimento alheio. Acordar é o próximo botão que ele apertou, ativando uma grande alavanca que fez um relógio voltar a funcionar. Escutava um tic-tac de relógio irritante que azucrinava os seus ouvidos. Deitado, ele tentava fazer com que aquele barulho fosse embora. Em vão. Ele persistia e estava cada vez mais alto, até que um alarme estridente tocou, o tirando de um delírio qualquer. Marco acordou em um quarto estranho, cercado por paredes cobertas de relógios que marcavam horas diferentes. O tic-tac incessante, ele ecoava e era perturbador. A sensação de desgraça era muito forte. A qualquer momento, poderia aparecer um cuco gigante e acabar com a sua vida. Ele sentou na cama e por um segundo tentou recordar como ele tinha chegado até ali. Ter chegado naquela situação absurda. A única conclusão que chegou é que ele só poderia estar dormindo. Mas a sensação era tão real. Ele chegou até se beliscar para descobrir que sim, a situação era real. A sua mente estava em branco, como um papel recém-saído da fábrica. No centro desse quarto, tinha um videogame de cartucho e tinha um jogo na sua frente chamado A Selva Mortal. Ao lado do jogo, um bilhete escrito: esse jogo promete uma experiência de realidade imersiva. Ao final dele, escolha um relógio e escape. É simples assim. E ao lado do jogo, tinha um visor. Assim que ele o colocou e ligou o videogame, ele rapidamente foi transportado para uma selva densa e sombria. Mas algo bizarro acontecia. As árvores pareciam ser feitas de carne, pulsando e sussurrando seu nome. Marco sentiu náuseas nos primeiros minutos. Os gráficos pareciam incrivelmente realistas. Ele percebeu que algo estava estranho. Criaturas grotescas surgiam das sombras, com dentes afiados e garras enormes. Marco tentou pausar o jogo, mas o botão não funcionava. Ele sentiu uma dor aguda no braço. Olhando, viu sangue escorrendo de um corte profundo. A dor que ele sentia era real. Cada golpe que recebia deixava marcas reais em seu corpo. O terror aumentava enquanto seus sentidos gritavam para ele fugir. Mas não havia escapatória. Ele tropeçou e caiu em uma armadilha de estacas afiadas. Sua visão começou a escurecer. E ele viu uma mensagem flutuante no visor. Game over. Então ele acordou. E uma voz profunda falava com ele agora. Marco, você acordou após um fracasso retumbante. O que você tem a dizer sobre isso? Pode me responder. O homem estava confuso. Ainda sentia as dores da aventura anterior. Ele tinha levantado a camisa para ver as feridas e, intrigado, não viu nada. Ele ouviu novamente a voz e tentou responder. Aonde estou? Quem sou eu? E a voz então gargalhou, transformando o quarto em um lugar mais aconchegante. Um enorme banquete estava servido e Marco se sentiu tentado a comer. Ele viu uma suculenta maçã no meio. Brilhava pedindo para ser comida. Um convite ao prazer. Marco então a pegou e lhe deu uma enorme mordida.
Logo que engoliu, ele percebeu o seu engano. Aquilo não era uma maçã. Aquilo era uma cebola. Ele sentiu aquele gosto horrível e forte na boca e acabou cuspindo tudo no chão. Aqui, nada é o que parece, disse a voz. Acorde agora, Marco, e escolha um relógio. Sem saber o que fazer, Marco pegou um relógio ao acaso. Imediatamente o quarto girou e ele se viu novamente naquela floresta. As árvores pareciam famintas, dançando à luz do luar e emitindo um som de lamento e sofrimento. A voz novamente apareceu, o guiando até uma clareira onde um espelho flutuava no ar. Ele viu seu reflexo, mas a voz falava com ele. Você não teve escolha, Marco. Agora está preso no tempo. O reflexo sorriu de maneira insana. E de repente uma mão saiu do espelho, puxando-o para dentro. O salvo-paradeiro final. A sua conclusão da jornada. Venha saber o que está acontecendo. Nesse continente. Nesse mundo. Nesse universo que é totalmente dominado pelo maligno. E Marco então acordou. E ele viu que estava preso a uma cama de hospital. Todo enfaixado, sem saber que ao seu lado, um médico do exército tentava uma terapia inovadora para remover ou retirar a sua dor. O homem ferido tenta falar algo, mas ele percebe que não tem mais língua. Não conseguia falar, não sentia os seus dentes. Parece que todo o seu rosto havia explodido. Mas ele tinha um olho ainda. E ele pôde observar o relógio que marcava perto das 3 horas da manhã. Uma enfermeira chegou com um remédio. Esse é para a dor, ela falou e o fez engoli-lo. Agora ele olha para baixo, percebe que lhe faltam as pernas. O que mais me falta, Deus? Ele pensa. O médico então fala. É hora de voltar a dormir, Marco. E o seu sofrimento será amenizado. Mas o médico não sabe. As horas em que Marco passa naquele imaginário são as mais dolorosas possíveis. Por mais que sua realidade seja muito cruel, ela ainda é melhor do que a sua imaginação. Ele tenta protestar, mas já estava novamente no sonho. O que o aguardaria dessa vez?